Bom, hoje vamos falar sobre Platão, um dos grandes clássicos da filosofia. E vamos logo começar falando sobre a teoria das ideias, né? Uma das suas principais teorias, mais cobrada aí nos vestibulares e principalmente no Enem. Então vamos lá, trata-se de uma teoria de caráter metafísico, né? Que tem por objetivo a compreensão do mundo pela realidade. E nela, Platão fala que o mundo só poderia ser entendido se dividido em duas formas. O mundo inteligível e o mundo sensível, certo? O mundo inteligível, ele tem outros sinônimos. Mundo inteligível, mundo das ideias, mundo suprassensível e mundo hiperurânio. Quais são as características desse mundo inteligível? É o mundo perfeito, tá? É o mundo que só pode ser conhecido pela razão, ok? E ele é eterno e imutável, ou seja, incorruptível. É o mundo em que Platão valoriza, tá? É aquela famosa imagem que você pega Platão apontando para cima, por isso que você pega ele assim, ó, valorizando o mundo das ideias, ok? E o mundo sensível, o mundo dos sentidos? É o mundo sensível ou o mundo concreto? É o contrário do mundo inteligível. Ele só pode ser conhecido pelos sentidos e é uma mera cópia imperfeita do mundo inteligível, ok? É como se fosse assim um xerox, vamos dizer. Ele é imperfeito, submisso ao tempo e ele é mutável, certo? Então, para facilitar, para simplificar, vamos apelar ao quadro. Primeira vez que nós vamos usar esse recurso, hein, galera? Então, eu vou trazer ele mais próximo. Então, nós temos, por exemplo, vamos desenhar aqui o mundo inteligível, tá? Uma pessoa e uma árvore. Esse seria um mundo inteligível. Agora o mundo sensível, que seria os nossos sentidos. Perceba que nosso mundo inteligível e o mundo sensível. Perceba que a árvore do mundo inteligível deu várias formas para o mundo sensível. Por quê? Aqui corresponderia à essência das coisas. E no mundo sensível apenas a aparência, ok? Então uma essência pode dar origem a várias aparências. Então, no mundo sensível, que é o mundo dos sentidos, basicamente em que vivemos, Platão desvaloriza muito o que os nossos sentidos veem. Basicamente, é um xerox do mundo perfeito que só pode ser conhecido pela razão, tá? Pelo logos, ok? Essa é basicamente a teoria das ideias. E agora nós vamos à alegoria, o mito da caverna. Uma vez que a gente entende a teoria das ideias, fica fácil entender a alegoria da caverna. Por quê? Por exemplo, a alegoria da caverna, voltando ao quadro de novo, pegamos, vamos desenhar uma parede, certo? Aqui é uma parede, vamos apelar para o recurso 3D, não sou muito bom de desenho. Temos indivíduos que ficam acorrentados, vamos dizer, aqui, e aqui outra parede, tá?
e fica passando aqui, vamos supor, outras pessoas segurando objetos em formas. Vamos desenhar aqui uma árvore, fala um objeto qualquer aí, um martelo. Nossa, que martelo feio. Tá, uma árvore, um martelo, e aqui tem uma fogueira, certo? Uma fogueira. Vamos desenhar um fogo aqui. Esse fogo ilumina esses objetos e projetam na sombra dessa parede as imagens. Então eles veem aqui a imagem desses objetos. Perceba que esses indivíduos que estão acorrentados, eles não veem a verdadeira forma desses objetos, que está mundo cá fora. Aqui é o interior da caverna, certo? Isso daqui é apenas... O que isso quer dizer? Eles estão vendo a aparência sensível do mundo sensível, ok? E eles estão acorrentados. O que representa essas correntes? Nossos próprios sentidos, que nos prendem ao mundo sensível, tá? O que Platão quer dizer com essa alegoria, tá? O indivíduo que consegue se libertar das correntes com algum meio, esse meio seria nosso raciocínio, tá? O nosso pensar. Ele conseguiria fugir da caverna, e quando ele fugisse da caverna, a luz do sol seria tão intensa que iria doer tanto os olhos dele que seria difícil ele acostumar com a vida aqui fora. Mas ele acabaria vendo as formas como elas realmente são do mundo inteligível. Ele iria ver a essência das coisas como elas são. E esse indivíduo, ele ficaria abismado, pois até então ele só via as formas do mundo sensível que eram projetadas, certo? Abismado então, esse indivíduo tem a tarefa de retornar à caverna para falar aos seus antigos companheiros que o que eles estão vendo são falsas, são projeções falsas do que realmente das coisas que existem. E mais, esses indivíduos, eles afrontam essa pessoa que se libertou, elas intimidam, eles tentam matar até essa pessoa que está libertada, certo? Essa pessoa que o libertou representa o filósofo, tá? Que Platão quer dizer com essa alegoria? Ele quer dizer o senso comum que a gente vive hoje em dia, a ignorância que a gente tem em buscar o conhecimento verdadeiro, a busca pela verdade, certo? Existe também um significado político da filosofia política de Platão, que seria o retorno do filósofo político que conhece a arte de governar. Daqui a pouco a gente entra no tema político de Platão, certo? Conhecendo a alegoria e o mito da caverna, a gente passa também para outra teoria de Platão, que é a teoria da reminiscência ou teoria da anamnese, né? É o idealismo filosófico. Teoria da anamnese. Para quem não sabe, eu sou estudante de medicina, né? Anamnese, quando a gente aprende na medicina, é uma investigação da memória do paciente, né? E é exatamente o que Platão quer dizer aqui, né? Quando bem feito na medicina uma anamnese, né? A gente consegue resgatar aí muitas informações do paciente. Mais de 60% aí das doenças pode ser diagnosticada com uma anamnese bem feita, né? E no caso dessa teoria da anamnese de Platão, ele quer dizer que o conhecimento é uma lembrança, ou seja, as ideias elas são inatas, vamos dizer assim. Que aí ele divide em doxa, que seria um conhecimento do mundo sensível, né? Uma ideia aparente do mundo sensível, e a epísteme, ou ciência, que seria o conhecimento perfeito do mundo inteligível. A doxa seria, do mundo sensível, seria a aparência do mundo sensível e a crença dos objetos sensíveis.
Olha como Platão desvaloriza muito os sentidos, tá? E o que seria a epísteme? Epísteme seria a intuição filosófica e o raciocínio matemático. Olha como ele valoriza a matemática. Legal, né? Bacana. Basicamente, essa é a teoria da reminiscência ou teoria da anamnese. Agora, partindo para a filosofia política de Platão, nós temos um projeto político-educacional, tá? Basicamente é uma sofocracia que Platão propõe, é um governo dos sábios, basicamente, e ele traz uma cidade chamada Calipólis, né? Uma cidade utópica porque é uma coisa que é difícil sair do papel, né? E nesse projeto, Platão ele fala que os indivíduos seriam educados pelo Estado desde o seu nascimento. E ele meio que deixa a família de lado. Ele fala que a família só serve para criar vícios e cobiças, tá? E a família não teria, nesse caso, papel fundamental na formação do indivíduo. E aí Platão ele divide a alma nos aspectos da alma, em três. Existem três aspectos da alma. Primeiro, o racional. Segundo, o irascível, que seria tipo uma força interior. E o terceiro, concupiscível ou... Nossa, me fugiu a palavra. Apetivo. Concupiscível ou apetivo, tá? Que seria basicamente os instintos. Fome, sede, sexo, essas coisas, tá? E nessa parte, eu aconselho que você faça uma tabela, tá? Porque assim, cada tipo de alma, Platão, ele vai designar uma função na cidade, uma virtude, um aspecto da alma e uma cor, um elemento a essa alma, certo? Então eu vou falando alma por alma e você vai escrevendo uma tabela. É o melhor jeito de se estudar essa parte. Vai por mim, ok? Então vamos lá. De 0 a 20 anos, a alma seria bronze. Bronze, certo? Qual o aspecto da alma seria? Seria o aspecto concupiscível, certo? Qual seria a virtude deles? Seria a temperança. E qual seria a função deles? Mantenedores, ok? Eles que manteriam o governo. Agora, dos 20 aos 30 anos, a alma seria de prata, ok? Qual aspecto da alma seriam? Seria o aspecto irascível. Qual virtude eles receberiam? Virtude da temperança. E qual a função no governo eles teriam? De guerreiros. Temperança não, virtude, coragem. Me perdoem, ok? Agora, dos 30 aos 50 anos, eles seriam almas de ouro, ok? Com o aspecto racional da alma, com a virtude de sabedoria e com a função do governo de governantes, tá? Por isso, uma sofrocracia, né? Os governantes aí seriam apenas os mais velhos, perceba-se, dos 30 aos 50 anos, certo? Na ética de Platão, a gente tem mais ou menos um conceito muito simples para entender, que vocês têm que saber na verdade. A virtude seria o domínio dos aspectos racionais sobre os aspectos irracionais da alma, ok? Agora, na parte de estética, para Platão, vamos dizer que Platão tem uma visão um pouco negativa da arte, certo? Porque ele afirma que a arte afasta o homem 3 graus de verdade. E isso a gente compreende pela própria teoria dela. Vamos trazer o quadro para a gente, que eu vou explicar isso melhor. Por quê? Se o mundo em que vivemos já é uma cópia imperfeita do mundo inteligível, a arte
vai ser uma cópia da cópia. Ou seja, afasta o homem em 3 graus de verdade. Por exemplo, nós temos um homem pintando, um artista pintando um quadro de uma árvore. Essa árvore vai ser uma cópia de uma coisa que já é uma cópia, certo? Ou seja, observem as setas, tem 3 setas, 1, 2, 3. A arte afasta o homem em 3 graus de verdade, tá? Existe uma exceção na estética para Platão, que é a música. Platão valoriza muito a música, inclusive ele fala que a música deve ser inserida na cidade ideal dele, na Calipólis, porque a música ela ajuda a controlar os nossos sentimentos, ok? Basicamente esses são os principais pontos de Platão que você precisa saber para fazer uma boa prova, principalmente do Enem, ok? Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever no canal. Grande abraço e até a próxima.